E aí, gente? Queria que você falasse para alguém que está do seu lado assim, a partir desse acampamento, diga aí para ela, a partir desse acampamento, você será uma pessoa mais eficiente, mais planejada, mais organizada, mais inteligente, mais cheia do Espírito Santo, mais bonita. E agora eu vou até aplaudir você, avisa ela que você vai aplaudir ela, aplauda ela aí. Aplauda aí porque ela veio aqui no Acamp! Teve gente que quase não conseguiu vir, mas veio. O Senhor te abençoe por isso. Podemos assentar, gente, obrigado pelo carinho. Vocês estão bem de pastor também, hein? Pastor Kleber, a Gabi e a equipe. Cadê o pastor Kleber? Foi arrebatado? Cadê? Está ali? Está lá. Olha, queria que vocês olhassem para ele. Levanta a mão aí, meu amigo. Olha, dando tudo de bom. Você pode aplaudir a vida deste meu amigo aqui? Aplauda ele, honra a vida dele. Que alegria, me sinto honrado de estar aqui. E vamos lá, gente. Nós estamos aqui nesta série maravilhosa, Imago Dei. E eu quero falar nesses minutos sobre sermos iguais a Jesus. Antes disso, quero agradecer pelo Jorge, que está me acompanhando, né, Jorge? Está em algum lugar por aí. Obrigado por me fazer companhia, meu amigo querido. Se você pudesse escolher uma característica de Jesus para ser igualzinho, perfeitamente igual a Ele, qual característica você escolheria? Pensa agora no nosso Mestre amado, nosso Salvador. Lembre agora dessa pessoa que nos ama mais do que nossa própria mãe. Qual característica você escolheria? Falar assim, se eu só posso escolher uma, seria essa. Eu queria ver alguém me falar desse lado aqui, qual característica você, só pode levantar a mão se for tímido. Estou brincando, qualquer pessoa, qual característica você escolheria? Quem? Alguém pode me falar? A paciência, mas todos aqui já são pacientes. A paciência, você querido? A bondade, e você? Domínio próprio, a capacidade de amar o outro, amar incondicionalmente, show. E aqui, desse lado, você? O perdão, maravilha, e você? A mansidão, show, virtudes maravilhosas. E desse lado, você, meu querido? A ousadia, maravilha. Bom, eu creio que se a gente fosse aqui exercitar isso, todos nós teríamos várias virtudes, porque o nosso Senhor, Ele é virtuoso. Eu quero falar disso, eu quero nesses próximos minutos, estimular você a copiar uma característica poderosa de Jesus. Tudo que foi dito aqui é valioso demais, mas tem uma característica que eu quero destacar, para você e eu copiarmos direitinho, e isso vai ser uma grande bênção em nossa vida. Então, está aqui vai aparecer na nossa tela aqui, o texto que eu quero ler, tá? Jesus revela o propósito principal de todo discípulo de Jesus. Eu creio que você é uma discípula, um discípulo de Jesus. Mateus capítulo 20, versículos 20 e 21 e do 24 ao 28. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Continuando, quando os outros 10 discípulos souberam que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Quando a gente olha aqui e fala, poxa, um pediu coisa demais e os outros ficaram indignados, mas se coloca naquela posição, se você realmente reconhecesse que aquele homem ali é o Salvador do mundo, é o Rei eterno que veio salvar a humanidade, o que você pediria? Ela pediu para Jesus colocar os seus 2 filhos do seu lado, um pedido que pode parecer ousado demais, mas é legítimo. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês,
que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Você pode ler comigo o versículo 28, 1, 2, 3, já bem forte, vamos lá? Pois o Filho do Homem veio para ser, mas para e dar sua vida em resgate por muitos. Eu sei que normalmente essa não é uma característica de Jesus que nós apresentamos às pessoas quando estamos evangelizando. Eu sei que aqui tem gente que está pela primeira vez nesse acampo, que está com você, está se integrando, está conhecendo, fazendo novos amigos, e normalmente essa não é uma característica que você chegaria para Jesus e para as pessoas e dissesse assim: olha, eu quero apresentar Jesus, e se você realmente receber Jesus na sua vida, você vai se tornar a partir de hoje um servo. A pessoa fala assim: servo, eu tenho tantos sonhos, eu achei que você ia falar que eu ia ser uma pessoa assim, maravilhosa, espetacular, eu ia ter muitos direitos, mas você está dizendo que eu vou ser servo. E é isso que Jesus está dizendo: nem ele veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então eu quero fazer já uma primeira pergunta para você refletir nesses 10 segundos. Eu não vou perguntar se você ama a Cristo e se você ama a igreja. Eu creio que você ama. A pergunta é: quanto você ama? Outra pergunta é: quanto você tem servido? Outra pergunta parecida é: qual é a imagem que as pessoas têm sobre você? Alguém que realmente é disposto e disponível. As pessoas podem contar com você. Você imagina alguém falando sobre você? Essa é uma das características que as pessoas falariam: você é uma pessoa que serve. Uma outra pergunta: você conhece alguém que serve bastante? Que tem um espírito de servo? Que você fala: como é que essa pessoa vive? Porque ela serve tanto, ela sempre está disposta, ela sempre tem disponibilidade, ela dá um jeito, mesmo que a agenda dela é intensa, ela cria uma maneira de ajudar. Quem conhece alguém que é muito parecido com Jesus nessa questão de servir? Quem conhece alguém? Levanta a mão aí. Essa pessoa está aqui? Ela está aqui? Você consegue ver de onde você está? Você está vendo ela por aí? Quem que você olha? Ela está perto? Quem que está conseguindo ver essa pessoa que para você é uma referência em servir? Cadê? Se ela estiver perto, você pode acenar para ela e dizer: muito obrigado. Maravilha. Eu quero crer que entre tantas coisas que Deus tem falado ao coração de cada um aqui, não importa se tem 17, 18, 20, 30 anos, quantos anos você tem, eu creio que essa vai ser uma marca profunda na vida de todos que estão aqui. Você será conhecido por marcar essa geração servindo, você vai servir, e isso vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Talvez alguns aqui estão sonhando e lutando, investindo tanto tempo e atenção para conseguir algumas coisas, e parece que algumas portas não se abrem, porque até agora a sua história tem sido sobre você. Talvez alguns aqui estão com muito preciosismo com você mesmo, consigo mesmo, se chateiam, ficam às vezes amargurados, porque às vezes se desapontam com as pessoas, porque até agora, talvez a sua vida tenha sido sobre você. Atos capítulo 8 conta a história de um homem que creu no Evangelho, foi batizado, ele era conhecido como Simão, o mágico. E quando Filipe estava lá em Samaria, ele andava junto, ele via Filipe curando as pessoas, pregando o Evangelho. Aí Pedro e João foram enviados pela igreja de Jerusalém, começou a ver aquilo, e ele ficou encantado com aquilo lá. Ele chegou assim: quanto que eu pago para ter esse poder também? E aí Pedro falou assim: olha, você vai ser amaldiçoado junto com o seu dinheiro. E aí ele falou assim: não, orem por mim. Aliás, Pedro falou assim: ore a Deus, pedindo para ver se ele tem a misericórdia de você. E ele falou assim: não, orem vocês por mim, para que isso não me aconteça. Ou seja, aquele homem, ele estava na igreja, ele foi batizado, ele andava com os melhores, mas ele não amava, ele era movido pelo medo. E tem pessoas assim às vezes na igreja,
Talvez alguns, se não for o poder do Espírito Santo na sua vida, você tem prazo de validade dentro da igreja. A pergunta que eu faço é: onde você vai estar daqui 2 anos, daqui 3 anos? Esse ambiente é maravilhoso, só que o acamp vai terminar hoje, você vai voltar para a sua vida normal, com os desafios, as demandas. Eu creio que todos nós tem gente na nossa vida que a gente ama estar perto, e algumas pessoas que você não gostaria tanto de estar perto. Talvez a sua casa é um lugar que não é muito fácil, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai permanecer, e você vai ver que a sua casa é um lugar para você servir. Você vai diminuir a reclamação sobre sua casa. Você vai perceber que, ainda que o seu pai ou sua mãe seja assim, seu irmão seja assim, Deus está te dando a chance de servi-los melhor. Talvez alguns vão falar: não, mas Fernando, você não sabe como é na minha casa, eu já fiz de tudo. E o Senhor está dizendo: você já andou a 1ª milha, agora você vai andar a 2ª milha. Você vai mais longe com eles, você vai amar muito, você vai servir muito. Essa vai ser uma característica profunda na sua vida. Quem se lembrar de você, vai se lembrar como alguém que serve demais, que ama, que tem uma vida entregue, porque essa é uma característica profunda dos filhos de Deus, dos discípulos do Senhor. E assim sendo, gente, olha só, Jesus estabelece, pode passar o próximo slide, Jesus estabelece um modelo diferente, não é sobre posição, mas é sobre função. É muito comum na igreja as pessoas lutarem por posições, mas Jesus veio falar assim: não é sobre posição. Você quer sentar do lado direito e esquerdo? Jesus, que teve uns versículos que eu não li, mas entre um e outro, Jesus está dizendo assim: acho que vocês nem sabem o que vocês estão pedindo, porque antes da posição vem a função. Toda pessoa que luta pela posição sem ter a função de servir, ela vai se desapontar, porque ela quer adiantar um processo. Tudo que você está enfrentando hoje, isso eu digo com toda certeza, não tem uma vírgula da sua vida, não tem uma situação da sua vida que está fora do controle de Deus. Deus está usando cada situação para esticar você, para aperfeiçoar você, para te ajudar a servir melhor, para aí sim te colocar em posições. Há pessoas que querem posições altas, mas onde há alturas, há precipícios. E você precisa ser preparado. Por isso que Paulo fala com Timóteo, para ele valorizar as Escrituras. Quando a gente anda junto, nós nos tornamos aptos e preparados para toda boa obra. Talvez o seu coração é apaixonado pela obra, mas talvez você não esteja apto ainda para algumas coisas. Talvez você ainda não foi preparado. E o Senhor, Ele te coloca numa posição, não é para você reclamar, não é para você abominar aquilo lá, Ele está te dando a chance de servir no meio de uma situação onde uma pessoa natural reclamaria, uma pessoa sobrenatural como você vai servir. É a faculdade da vida que Deus está te preparando. Eu sei que eu não estou na sua pele, talvez algumas coisas você diz: mas o que eu passo é muito difícil. Mas eu acredito que cada um tem um teste de Deus na vida. Eu talvez não suportaria realmente ter a sua história, mas Deus não te deu uma história que você não possa suportar. O que você está passando, Deus te capacitou para suportar, e você vai sair melhor ainda, e vai sair mais cheio do Espírito Santo, e vai servir com excelência. Em nome de Jesus, eu quero dizer para essa juventude aqui, nessa cidade em Serra Negra: o seu futuro, por causa do Senhor Jesus, será extraordinário. Quantos casamentos abençoados vão sair deste lugar, amados? Olha, como Jesus faz. Final do ano passado, minha esposa e eu fizemos bodas de prata, 25 anos de casamento. Entre namoro, noivado e casamento, estamos há 30 anos juntos. Eu estou mais apaixonado por ela. Ela deve estar pensando em mim agora, nesse exato momento. Como nós somos apaixonados. Deus nos deu 3 filhos. Fabrício vai fazer 22 anos, Bernardo 18, Manu tem 16. Gente, e como a gente tem visto este amor, como minha esposa, ela
ela ama servir as pessoas. Quando acontece algo, eu não vejo ela reclamar, ela fala, puxa, Nando, como que a gente pode servir, como que a gente pode ajudar aquela pessoa? Não existe estado melhor na sua vida, que não seja quando você está querendo ver as pessoas melhorarem. Toda vez que você entrou em níveis de ansiedade profundos, é porque você estava com excesso de eu, é excesso de eu, aliás, tem uma oração sempre que eu gosto de fazer nos lugares que eu vou, por exemplo, timidez. Eu sei porque eu tinha muita timidez quando era adolescente. Adolescente é normal ser tímido, mas eu tinha um pouco mais. E eu aprendi um dia que a timidez, ela revela muito sobre mim. Ela me deixa muito preocupado com o que as pessoas estão pensando de mim. E na ponta da corda, é uma forma de egocentrismo. Porque eu sou tão preocupado com o que as pessoas pensam de mim, que eu não quero me expor. Parece ser uma coisa legítima. Eu não estou falando de perfil comportamental. Há pessoas que são mais extrovertidas e outras que são mais reservadas. E elas estão aqui hoje. Quem é mais extrovertido? Levanta a mão aí. Aí, ó, quem é mais reservado? Tem mais reservado que extrovertido? Olha isso. Não é disso que eu estou falando. Estou dizendo que você que era reservado, vai ser a pessoa que vai chegar no lugar, vai falar, vai ser... Não é isso. Mas eu estou dizendo aquela timidez que deixa você sentir medo, que você não abre a boca nunca. Eu aprendi que a timidez estava me roubando das pessoas, e estava roubando as pessoas de mim. Eu aprendi que a timidez, ela falava muito sobre meu ego. Aí eu falei, um dia eu orei, falei, eu não vou mais deixar a timidez roubar isso de mim. Não vou mais deixar a timidez roubar as oportunidades de mim. Como a minha vida mudou. Eu entendi que quem quer servir vai ter que vencer a timidez. A timidez rouba você de servir as pessoas. Eu fico pensando quanto dom, quanto talento que está aqui. E se você não vencer este excesso de timidez que te põe dentro da caverna, as pessoas estão perdendo os dons que Deus derramou sobre sua vida. Então, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Se estiver sentindo timidez, vai com timidez mesmo. Porque tem muito ouro que Deus derramou sobre você. A disposição para servir tem que ser maior do que a timidez. A disposição para ser servo de Jesus tem que ser maior do que a timidez. E assim sendo, Jesus estabelece, olha só, pode colocar aqui para mim, o que é o servo? O servo é aquele que não pertence a si. Olha que bonito. Eu quero te dar uma boa notícia, você nem se pertence mais. Quem aqui já entregou a vida a Cristo? Ele te comprou com sangue. Você é dele. Nós não temos nem mais direito sobre nossa própria vida. Essa é a mensagem que o mundo tenta. Então, quer dizer, quando alguém diz, eu quero chegar a ser pastor um dia, como se a vida eclesiástica fosse uma ascendência, um dia eu vou chegar no topo. Na verdade, o topo na vida cristã cresce para baixo. É diferente a pessoa que fala, eu quero ser pastor, e outra que diz, eu quero pastorear. Uma foca na posição, a outra foca na função. Tem gente que quer título, mas não quer a função. Ela não quer realizar. Ela não quer entregar-se, renunciar. Ela vai até a página 2 da vida cristã. Dali para frente ela não vai, porque agora começou a comprometer muito a vida dela. Ela quer os benefícios da vida cristã, e não a disposição para servir. O foco na posição ou na função até hoje. O que você está buscando? É outra pergunta que eu faço nesse momento. O que é que você está buscando? Pelo que você tem dado a vida? Por que você está fazendo isso? Você está querendo responder a alguém? Você quer vencer na vida por qual motivo? Eu não estou dizendo que não seja legítimo você criar um cenário de uma vida condigna, trabalhar, receber condignamente, não é disso que eu estou falando, mas a pergunta é, o que é que tem movido você? O que é que tem impulsionado você? Onde você tem colocado a sua atenção? Talvez você está criando uma história que é sobre só você, e essa história ela morre quando você morre. Mas quem serve, a história não morre quando você deixa de existir, ela permanece porque o seu legado é poderoso. Eu gosto de lembrar, hoje eu lidero a igreja local, a Comunidade da Graça, ali em Guarulhos, e essa igreja, ela nasceu por meio de uma célula, e eu fico pensando, e domingo agora a gente foi na inauguração,
do novo prédio, um prédio muito grande, da Comunidade da Graça, que é uma igreja que nasceu dali, algumas igrejas nasceram ali dessa igreja local, e essa daí está na periferia ali de Guarulhos. O Flavinho tinha 14 anos quando chegou, com 17 ele falou: Nando, eu quero liderar uma célula, eu quero fazer missão no lugar que eu cresci. Era um bairro assim, é um bairro bem quebrado lá de Guarulhos. Ele começou uma célula, a célula cresceu, uma igreja linda, frutífera, aumentando de tamanho e em qualidade. Mas eu fico pensando, por que isso está acontecendo lá em Guarulhos? Porque milhares de pessoas hoje estão sendo abençoadas. Aí eu fico pensando, meu pai um dia estava voltando de 3 dias de oração, de Garatá, ele passou ali na Dutra, Deus falou assim: traga a semente da Comunidade da Graça aqui em Guarulhos. Meu pai era um homem de Deus, mas antes disso, quem pregou o evangelho para ele? Minha mãe. Eles tinham 6 meses de casados. 6 meses de casado. Meu pai, quando minha mãe se converteu, meu pai não quis mais continuar no casamento. Ele falou: não vou ficar casado com uma crente. Só que a atitude da minha mãe, a disposição dela, ela servindo meu pai, a atitude dela ganhou, e aí ele foi salvo. Mas quem que ganhou minha mãe foi a minha avó. E quem que ganhou a minha avó foi a dona Zefinha, uma senhora que nunca escreveu o próprio nome. Ela foi servir minha avó quando minha avó tinha perdido um filho, um tio que morreu antes de eu nascer. A dona Zefinha viu minha avó sofrendo, ela foi lá servir minha avó, foi acompanhar minha avó, levou minha avó para Jesus, cuidou da minha avó ganhou minha mãe ganhou meu pai começou esse trabalho em Guarulhos, esse trabalho cresceu, novas igrejas nasceram, na periferia de Guarulhos agora tem uma igreja forte, maravilhosa lá, todo este trabalho tem origem aqui na dona Zefinha, que já morreu e não sabe que o fruto dela gerou igrejas, por causa da disposição dela de servir. A dona Zefinha saberá que o bastão chegou na mão dela, e por ela ter um espírito de serviço, não caiu da mão dela, mas passou para a dona Maria das Dores. O bastão está na sua mão, mas ele pode cair se você ficar preocupado só com você, se você não servir, se você não entender que você não está lá para convencer o pessoal da sua faculdade de que a religião cristã, você não está lá para brigar com eles, você está para servir. Sirva, ore por eles, deixe eles perceberem que você realmente está servindo, porque o bastão está na sua mão, e esse bastão não vai cair da sua mão, mas vai passar para a próxima geração de filhos espirituais, que serão gerados através de você. A sua vida não é sobre você, mas é quanto você está servindo. Essa é uma característica de Jesus que devemos copiar, e assim sendo, meus queridos, pode colocar, quem fala assim: mas eu não quero ser, eu sou eu sou escravo de Deus. Como assim eu sou escravo de Deus? É, assim mesmo, o escravo no grego é escravo. Eu prefiro não ser escravo então. Na verdade, esta é a realidade, o ser humano nunca é dono de si, ou ele pertence aos seus impulsos e pecados, ou ele pertence a Deus por meio da fé em Jesus. Ele que acha que está no controle, mas ele não está no controle nunca. Paulo fala da luta que havia dentro dele, a natureza humana. A Bíblia diz que a natureza humana não obedece a Deus, e essa luta é constante, mas graças a Deus, nós não somos mais escravos do pecado, porque o poder do pecado foi desfeito na cruz do Calvário. Mas o que é que está em nós até que ele volte? A natureza humana pertence a essa terra, ela é natural, ela não quer sair do lugar, ela se opõe a Deus, ela não quer amar o próximo, ela não quer perdoar, ela não quer servir, ela está sempre lembrando que você tem que cuidar de você em primeiro lugar, você não pode esquecer de você. Essa é a natureza humana. Mas no capítulo 8 ele fala então que nós não estamos mais debaixo dessa condenação, porque estamos em Cristo Jesus. Você não é mais escravo de você mesmo, dos seus impulsos e dos seus pecados. Por isso, quando vier aquele medo, aquela dúvida, aquela angústia, você vai falar: isso não vai mais me dominar, porque eu não sou escravo dos meus medos, mas eu sou servo do Senhor. Você pertence a Ele, você é dele. Você tem dono, quero te lembrar isso, você tem dono, por isso o seu namoro é diferente. Que ousadia você teria para ter um namoro do seu jeito, se você pertence a Ele? Tem gente que só quer pertencer a Jesus quando está difícil. Agora teve um diagnóstico complicado, agora quer mover o Brasil em intercessão.
agora virou uma pessoa maravilhosa, mas na hora que está tudo bem, na hora que não tem nenhuma ameaça, aí ela quer pertencer a ela mesma. Não dá para viver essa vida dúbia. Você é de Jesus 24 horas por dia, e Ele está cuidando de você, e assim sendo, eu sonho, amados, eu quero deixar isso para você, juventude, JNI aqui, olha, a visão, o que é a visão? A igreja como uma família, onde um serve o outro, e todos, como um corpo saudável em amor, alcançam o mundo. Era assim que a igreja de Jerusalém vivia. Atos 2 fala que eles vendiam, ali não tinha, o emprego era baixíssimo, não tinha sociedade tecnológica, não tinha indústria, não tinha nada, a maioria das pessoas não tinham o que fazer, eram muito pobres, aqueles que tinham vendiam, eles cuidavam uns dos outros, e Jesus falou assim, a marca que as pessoas vão reconhecer que vocês são meus discípulos, é porque a forma como vocês cuidam uns dos outros. E então nesse texto de Atos a Bíblia diz que Deus ia acrescentando na igreja aqueles que iam sendo salvos, e eu quero crer que é assim que você vai viver, um cuidando do outro, um servindo o outro, ganhando grau de confiança. Quem sabe alguém que nesses 4 dias ainda não conseguiu trazer para fora aquilo que tem apertado seu coração, e hoje ainda é um dia que Deus pode colocar pessoas aqui dentro de você. Não permita sair daqui carregando um peso, sentindo-se algemado ainda. Não vá embora daqui desse lugar, fale com a liderança, fale com as pessoas que Deus tem levantado. Você está no ambiente certo, este é o lugar de você ser servido, esse não é o lugar que você deve ficar preocupado com julgamentos. Há pessoas com quem você pode pensar alto, estou dizendo que você tem que botar um megafone e falar para todo mundo, mas há certas coisas dentro de você que elas precisam sair de dentro de você, e você está no ambiente de serviço, você não está no ambiente de julgamentos. O ser humano naturalmente vai julgar, é a natureza humana em ação, mas quando nós estamos crucificados com Cristo, essa natureza humana, ela é anestesiada pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Então, assim sendo, meus queridos, um resumo simples seria essa. Primeiro, próximo slide, Efésios capítulo 4, versículo 15, olha só, em vez disso, Paulo diz, falaremos a verdade em amor. Tem gente que fala a verdade, mas não fala em amor, tem que falar em amor. Falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos. Você pode ler comigo a parte final do versículo? 1, 2, 3 já? Você consegue ler? 1, 2, 3 já? Cada vez mais com Cristo, que é olha o versículo 16, você conhece o versículo? Olha que lindo. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Diga assim comigo, encaixe perfeito. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, tem um encaixe perfeito para você. Ei, tem alguém aqui nessas centenas e centenas, você está se sentindo deslocado? Você fala assim, parece que eu ainda não sei, eu tenho alguns amigos, mas eu não sei qual que é meu dom, não sei qual que é o talento que Deus me deu para eu poder servir. Você está se deslocando? Calma, Jesus tem um encaixe perfeito para você. Jesus tem um encaixe perfeito para você, é Ele que vai te encaixar no corpo de Cristo. Avisa a pessoa do seu lado, você tem um dom, tá? Você sabia, Kleber, que um dia eu fiz uma música chamada Eu Tenho um Dom? Uma vez eu cantei, acho que eu cantei na Nazaré. Alguém já ouviu essa música, Eu Tenho um Dom? Rapaz, não perderam nada. Eu posso cantar ela aqui em 2 minutos? Posso? Tá. O meu chamado principal não é a música, mas eu ousei. Então vou cantar a primeira parte da música, ouça, eu queria que você cantasse comigo. Fala sobre dom. Segura as lágrimas, porque às vezes pode tocar muito. A primeira parte da música é assim, eu tenho um dom, eu tenho um dom. Acabou, essa é a primeira parte da música. Se você estiver julgando, Jesus vai cuidar de você. Vamos lá. Canta comigo, primeira parte. Eu tenho um dom, eu tenho... Um pouquinho mais forte, vamos lá. Eu tenho um dom, eu tenho um dom. Agora a segunda parte da música, que é o refrão. Eu gosto de chamar a alma da música agora. Refrão. Dom, 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 dom. Agora, eu percebi quem tem chamado musical e quem não tem. Porque quem não tem, está cantando, quem tem, está cantando, viu a escadinha, dom, 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 e quem não tem, está assim, dom, 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 dom,
Tem um detalhe. Vai lá, vai lá. Dom, 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 dom. Mais uma vez. Dom, 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 dom. Maravilha, gente. Eu queria cantar a música inteira, desde o início, lá do início. Podemos cantar? Eu tenho um dom. Mais uma vez. Eu tenho um dom. Refrão. Dom, 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 dom. Dom, 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 dom. Desculpa, eu sei que alguns estão no 4º dia do acampamento, já quase está sem gás, mas eu queria cantar e fazer um coral aqui agora. Nós vamos cantar todos nós juntos, desde o início da música. Eu tenho um dom. Mas canta com força, irmão. Me serve aí agora você. Eu tenho um dom. Quando eu sinalizar com a mão, esse aqui vai fazer só o refrão. Dom, 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 dom. E você continua, não para por nada nessa vida. Eu tenho um dom. Não para, tá? Você entendeu? Quem não entendeu vai entender. Todo mundo junto, começo da música. 1, 2, 3, já. Eu tenho um dom. Mais forte! Eu tenho... O refrão, continua. Dom, 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 dom. Dom, 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 dom. Mais uma vez, vamos aí. Dom, dom, dom. A última vez. Dom, 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 dom. Eu queria dizer que você acabou de ensaiar a apresentação de Natal da Juventude Nazareno Internacional. Gente, todos nós temos um dom. Bom, no mínimo você não vai esquecer que você tem um dom. Nessa noite você vai botar a sua cabeça no travesseiro, que acampamento maravilhoso, e aquela voz, eu tenho um dom. Bom, queridos, pode passar o próximo slide aí. Jesus falou que Ele vai te encaixar. Volta o versículo 16, só para eu ler completo, olha lá. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, no grego significa cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. Eu fico pensando, sabe por que tem igrejas que não crescem? Sabe por que as células que ficam estagnadas? Porque tem alguma parte que não está cumprindo sua função. Porque a Bíblia diz que cada parte cumprir sua função, ela vai ajudar as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Se você cumprir sua função, todo o corpo vai crescer e vai ser saudável em amor. É essa a diferença. Então você foi salvo para ser servo. Você consegue entender isso? Você foi salvo para ser servo. Pode passar o próximo aí. Então, as 3 aqui, olha, você realiza a sua função. Ao realizar a sua função, você ajuda a crescer. E o que vai acontecer? O corpo vai se desenvolver e vai ficar saudável em amor. Essa deve ser a minha e a sua primeira preocupação. Eu estou cumprindo a minha função? Eu sei que se eu perguntar a você quais são suas preocupações, suas queixas, suas lutas, você tem uma lista. Mas a primeira, lá no topo, tem que ser, eu estou cumprindo bem minha função, porque se eu cumprir, o que vai acontecer? Eu vou ajudar alguém a crescer. Não fique pensando que só as pessoas que têm posições oficiais ajudam a crescer. Você também está ajudando a crescer. Talvez você possa pensar, puxa, qual que é mais importante, o coração? O coração, ele é um órgão extremamente relevante, mas você fala assim, a unha não é tão, o que eu faço com a unha? A unha, mas aperta sua unha na porta do carro, para você ver se o corpo inteiro não sofre, o corpo inteiro, um dia, e só para você saber, um dia eu apertei esse dedo e esse dedo, no mesmo dia em horários diferentes, 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, e eu fui no hospital, porque ficaram roxos, e o médico olhou e falou, como você conseguiu esse dedo e esse? Ele achou que foi uma vez só, né? E eu fiquei com vergonha de falar, não, um foi 10 da manhã, outro foi 2 da tarde. O corpo inteiro sofre. Se alguém sofrer, todos sofrem. Mas quando um se alegra, todo o corpo se alegra. E assim sendo, gente, pode passar aqui o próximo. De quem sou servo? Essa é a pergunta final. De quem você é servo? Você é servo dos seus sonhos? Você está servindo os seus sonhos? Muito bom você ser uma pessoa estudiosa. Eu gosto de estudar também, gosto de avançar, de aprender. Eu gosto disso, eu gosto de estudar questões da natureza humana. Eu
Eu gosto de estudar perfil comportamental, por exemplo. Amo. Acho que tudo faz sentido. É legal, eu já apliquei testes de perfis nos meus filhos, inclusive. Que cada um tem uma personalidade diferente. Porque eu quero que os meus filhos sirvam com excelência. Um deles, por exemplo, eu apliquei o teste o qual eu sou certificado. Eu falei, filho, você percebeu onde que a área que você, a sua característica natural que Deus te deu, onde que você é melhor? Mas você percebeu qual é a área que você tem a tendência de falhar? O gráfico dele mostra que ele é uma pessoa muito intensa. Por exemplo, há pessoas que têm um perfil muito dominante, elas são focadas em resultados, elas querem ver as coisas acontecer, às vezes elas passam por cima das pessoas, elas estão sempre focadas se alcançar, elas gostam de ambiente de pressão. Se você trabalha com uma delas, você sabe, ela provoca às vezes até medo quando ela chega no lugar. Qual que é a virtude delas? Elas são grandes realizadoras, elas não têm medo. A emoção presente na vida delas é a impaciência, porque elas querem ver as coisas acontecendo rápido. Se elas pegam alguém que é mais lento, elas já falam, Já conheceu pessoas assim? Elas estão aqui, moram em Campinas também. Aí você tem aquele outro perfil que é mais relacional, os influentes. Eles não são focados em resultados, eles querem estar onde está todo mundo. Eles gostam do barulho, são aqueles que dão risadas altas, falam tocando, abraçando, são otimistas. Eles creem que tudo vai dar certo, ainda que seja na última hora, vai dar certo. Eles são assim, eles são intuitivos, eles não estudei isso, nunca vão ler o manual na vida, esse povo, hein? Porque eles não são analíticos, eles são assim, no final vão entender. É que algumas horas eles descobrem que não é bem assim, mas eles são otimistas. Qual que é a virtude deles? Eles são a alma da festa. Você quer fazer uma festa planejada, organizada, você não chamou ele, a festa ficou em silêncio. Eles chegam atrasados, porque não tem problema, se você falar 9 horas, 9h15, 9h20, é a mesma coisa para eles. E quando chega atrasado, eles já ainda chegam fazendo eles são os influentes. Esse perfil são ótimos para criar relacionamentos. Normalmente, a não ser que a pessoa seja autoconsciente, ela consiga trabalhar isso. Normalmente, não são muito bons com tabelas, essas coisas. Coisa analítica não dá para eles, não. Mas conecta eles, manda eles organizar o barulho com eles mesmo. Tem um outro perfil, e qual que é a emoção presente neles? Alegria, estão sempre alegres, sorridentes. Qual é o outro perfil? Os estáveis. Qual é a emoção mais presente? É não mostrar a emoção. Quando eles estão raivosos, eles querem matar eles estão assim. E quando eles estão muito felizes, eles são assim. Você não sabe o que está acontecendo com eles. Qual que é a virtude deles? Eles não ficam mudando muito, aliás, eles são resistentes à mudança, eles gostam, vai viajar daqui a um mês, eles querem saber, o hotel, tudo organizadinho, papel já arrumadinho. Eles ficam loucos com os influentes, que falta um dia para viajar, eles nem viram onde vão ficar. Os influentes são assim, vai ser legal. Ele fala assim, como que ele pode dormir, gente? Como que ele pode dormir? Não planejou nada, eu estou aqui há um mês sofrendo com isso. É assim. Agora, qual que é a virtude deles? São calmos, são bons ouvintes. Quem vê eles, pensam que eles não gostam de conversar. Não, eles amam conversar, mas eles não têm iniciativa de conversar. Mas você começa a conversar, é uma maravilha. Aliás, é a melhor pessoa para você que gosta de falar, fala com o estável, porque ele é um bom ouvinte. Não vai brigar com você, ele não entra em dividida. E às vezes o que é virtude pode ser o problema, porque ele nunca expõe o que ele está sentindo. Às vezes ele guarda emoção muito para ele. São os que sofrem mais, às vezes são meio possessivos também. Quando lideram algo, daqui 3 anos você vai visitar, ele está lá firme e forte, as pessoas também, mas não cresceu muito, porque ele não é de avançar muito, ele não gosta de correr risco, não gosta de tomar decisões, não gosta de fazer escolha. Escolhe no 45 do segundo tempo, pedindo para alguém fazer a decisão por eles. Aí tem um outro perfil, que é o conformista, gosta de um controle, gosta de uma tabela, gosta de uma regra, gosta de tudo.
Qual é o sentimento mais percebido nele? Pessimismo. Ele fica assim, tem alguma coisa que vai dar errado. Eles nasceram para encontrar defeito. Uma vez o meu cunhado falou, Nando, eu não aguento mais trabalhar com ele, cara, ele só vê... Eu falei assim, mas ele trabalha do quê? Ele trabalha na Embraer, cuidando de turbina de avião. Eu falei, amigo, ele é a pessoa perfeita. Ele nasceu para achar o problema. O influente, felizão, alegre, maravilhoso, ele está lá, olhou a turbina, está tudo bem, não está pegando fogo, está beleza, vamos. Agora, esse cara ele vai olhar e falar, parece que está perfeito, mas vou achar uma rachadura ali. Só que às vezes ele transpõe da turbina, ele transpõe para a sua vida também. Ele nunca está feliz, você faz tudo. Ele fala assim, mas não sei o quê, mas quem que vai não sei o quê? O influente propõe um churrasco. E aí, gente, olha o churrasco. O dominante já fala assim, vai ser na minha casa. Porque o dominante não pede, ele sempre fala mandando. O estável, ele fala assim, legal, tá bom, vamos lá. Pessoa que traz a estabilidade. E o conformista fala assim, como que vai fazer para pagar? Ele faz esse papel, é meio que o papel do, vamos dizer, o pessoal acha que é um pouco já, mas não é. Gente, eu fazia eventos aqui na Árvore da Vida, eu coloquei uma pessoa com esse perfil. Se eu colocasse ali uma pessoa muito influente, o influente também pode fazer, se ele tiver consciente, botar alguém do lado dele. Mas se eu colocasse, ia fechar no vermelho, eu coloquei uma pessoa que quase não tinha coração. Conformista, ele não tem... uma jovem, porque o influente, ele confia tanto, ele faz amigo no avião, na fila, ele conta a vida dele rapidamente, ele confia nos outros, ele espera que as pessoas confiem nele, ele está ali, a pessoa fala assim, eu não trouxe o cheque, eu não tenho como pagar agora, ele fala assim, somos uma família, entra, paga depois, ele confia, aí você vai ver os papéis, tudo mal anotado, nem ele sabe que ele anotou. Aí eu colocava uma pessoa que tem os perfis, não é muito de rir não, mais centrada, a pessoa fala assim, eu não tenho, eu falo assim, não entra. Eu olhava aquilo e falei, misericórdia, essa pessoa não tem coração, eu não consigo ficar aqui. Põe a pessoa certa no lugar certo. Deus usa essas questões naturais também para te colocar no lugar certo e te dar o encaixe perfeito no corpo. Você não precisa morder a isca da comparação. Seja você, percebendo onde que você pode falhar mais. Um dos meus filhos é muito intenso, é uma pessoa super relacional, mas onde que ele falha? Ele às vezes é mais precipitado. Filhão, toma cuidado. Conta até 10, respira, sai, anda. É assim, ora, pede para o Espírito Santo te dar temperança. O outro tem um outro perfil, a Manu tem outro perfil. Cuidado, porque o que te faz avançar ou o que te paralisa são os teus pontos fortes sem controle do Espírito Santo. Qual é o nosso ponto fraco? É exatamente aquilo que a gente é bom, sem o controle do Espírito Santo, vira o ponto fraco. Tudo aquilo que a gente é bom, que é exagerado, vira o nosso ponto fraco. O dominante é bom para liderar, sem o controle do Espírito Santo, sem ele perceber nisso, ele vira alguém que manda e pisa em cima de todo mundo e fala com as pessoas sem considerar a emoção que elas estão sentindo. O seu ponto fraco é exatamente o seu ponto forte, exagerado, e sim a direção do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo começou uma boa obra na sua vida e vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus, e Ele tem um encaixe perfeito para você. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Espírito Santo, porque é Ele que faz essa obra, gente. Ele vai fazer essa obra. Ele vai fazer. Você é servo dos medos, das paixões. É mais fácil passar do fracasso para o sucesso do que das desculpas para o sucesso. John Maxwell. Então, se você percebe áreas da sua vida que tem te feito escravo, servo dos seus sonhos, servo das suas paixões, talvez você está muito encantado com alguém. Talvez nesses dias aqui, você está aqui, quem olha para você fala, nossa, que bênção, mas talvez você está encantado com uma pessoa. Você está encantado com uma nova possibilidade de promoção. Você não para de pensar, você acorda e vai dormir, pensa, está encantado demais. Você está sendo servo das suas paixões, das grandes oportunidades, servo dos seus sonhos. Mas a palavra nos chama para sermos servos do Senhor, e pare de dar desculpas. Quem admite o erro está mais perto da vida frutífera do que quem fica dando desculpas. Não, mas é que é isso, agora não tenho tempo, agora não posso. Essa pessoa vai se afastando cada vez mais. E para fechar, próximo slide aqui, diz aqui 2 Timóteo
3,16 é o texto que eu já falei, que a palavra de Deus ela é útil para te ensinar, para redarguir, para corrigir. A palavra de Deus é o manual para te fazer ser um servo, uma serva com excelência. E o que vai acontecer é que você vai ser uma pessoa apta, vai ser uma pessoa preparada para toda boa obra. Eu sei que tem muita gente querendo servir, vai sair daqui apaixonado e falar assim, eu quero servir, mas talvez ainda você não está apto. Então não deixa isso apagar, continua. Deus vai te colocar na escola dele. Você vai sair daqui matriculado na escola de Deus. Você entrou aqui com o seu nome na lista de acampamento e sairá matriculado na escola dele. Ele vai te deixar apto. Daqui a poucos meses, você vai perceber capacitações que o Espírito Santo te deu para servir. E daqui a algum tempo você vai olhar para trás e nem vai se reconhecer. Tal é a mudança que o Senhor realizará na sua vida, em nome de Jesus. Creia nisso e receba esta palavra do Senhor, para a glória dele. Amém, em nome de Jesus. Vamos juntos, gente, vamos marcar essa geração. Você consegue ficar de pé um pouquinho no seu lugar? Quero fazer uma oração com você aqui. Eu peço mesmo para você, eu sei que nós estamos aqui, alguns vão se movimentar, mas poucos minutos, peço para você aguardar aqui, não sai não, fica aqui nesse minutinho. Eu creio que o Senhor ainda quer derramar nesses minutinhos aqui um presente sobre você, em nome de Jesus Cristo. Primeiro, eu creio que tem muita gente que está aqui e já tem servido você. Eu perguntei aqui no início, mas pergunto de novo, você consegue ver quem tem servido? Não é só uma não. Quem um dia te recebeu, lembra que você chegou na igreja, alguém te recebeu, alguém estava lá, foi a pessoa que te integrou, pode ser que esteja aqui, a pessoa que te visitou, alguém que estava lá, enfim, que você sentiu confiança, está aqui. Às vezes você nunca nem falou para ela, fala para ela um dia, não vai dar para a gente fazer isso aqui agora, mas se puder, faça isso agora, expressa isso, fala obrigado porque você tem me servido tanto, obrigado, você cooperou uma parte para que eu permanecesse aqui. Não agradeça só as pessoas que falam coisas boas, agradeça as pessoas que corrigem a sua rota, agradeça aqueles que são chatos, vocês entenderam, né? Não são chatos. Agradeça aqueles que têm coragem de falar o que você precisa e não talvez o que você gosta. Agradeça. Quero ver Deus levantar uma geração de gente que fala a verdade em amor. A pessoa está aí, você quer dar um abraço? Estou vendo alguns se abraçando aí. Se a pessoa que tem te servido está aqui, dá um abraço nela. E se você conseguir até, se está perto aí, já fala assim, você tem me servido tanto. Você tem me servido tanto. Você tem sido uma bênção aqui nesse acampe aqui. Nós estamos juntos aqui, obrigado. Você quer dizer obrigado? Pode dizer, se estiver perto aí. Ah, Jesus. Quanta coisa maravilhosa acontecendo neste lugar. Obrigado, Jesus. Quantos querem servir a Deus nesta geração? Quantos querem servir a Deus nesta geração? Eu sei que alguns vão falar, mas eu sou filho. Você é filho também, mas você é filho e servo. Você é filha e serva. Diga assim comigo: eis-me aqui, Senhor. Diga aí, eu só tenho uma vida. Diga aí, eu só tenho uma vida, e eu vou dedicá-la para servir a Ti. Diga, eu renuncio. Diga, eu entrego ao Senhor os meus sonhos e os desejos do meu coração. Diga, eu recebo a Tua vontade. Diga, a Tua vontade. Diga mais forte, a Tua vontade. Ela é sempre boa, ela é agradável, ela é perfeita para a minha vida. Amém.